Laboratório X operando! Eu sou o Gui e hoje vamos entender um pouco mais sobre a pele dos dinossauros. Afinal, uma das coisas que mais gera discussão é se os dinossauros possuíam escamas ou penas. Eles eram penudos ou pelados? E hoje vamos desmistificar essa questão e apresentar os dados coletados pela ciência. E a conclusão desse estudo pode ser surpreendente. Gigantes adormecidos do passado. Enormes bestas que caminhavam sobre o nosso planeta em um passado distante. Esses são os dinossauros, seres surpreendentes que o tempo nos privou de ter contato. Mas a ciência e as fragmentadas evidências podem ser um binóculo, às vezes desfocado, mas capaz de nos transportar para milhares de anos atrás. Afinal, como era a pele dos dinossauros? Qual era a cor desses animais impressionantes? Penas ou escamas? Hoje veremos quais ferramentas e qual é a lógica por trás das propostas feitas pela ciência. Estruturas moles, como tecidos e órgãos, dificilmente são preservados através do processo de fossilização, mas dificilmente é diferente de impossível, já que temos fósseis da pele de alguns dinossauros preservadas, e alguns desses fósseis apresentam um padrão de escamas. Temos impressões fósseis de dinossauros como o Edmontossauro, o Hadrossauro e o Triceratops. E essas impressões sugerem que esses animais tinham sua pele coberta de escamas, semelhantes às de um réptil. Ok, então resolvido. Dinossauros são animais escamados, certo? Errado, já que também temos alguns outros fósseis que mostram dinossauros cobertos de penas. E a resposta para a questão de que se os dinossauros eram emplumados ou cobertos de escama é outra pergunta. De qual espécie de dinossauro estamos falando? Já que existem registros como, por exemplo, do Microraptor Gui, o meu xará dinossauro. Um pequeno dinossauro do início do Cretáceo que possuía 4 asas e seria capaz de voar. Um outro registro interessante foi encontrado nos fósseis do Velociraptor mongoliensis. Foram encontradas estruturas nos ossos do seu antebraço, feitas para suportar penas. Vários outros registros de penas de dinossauros foram encontrados, inclusive em dinos que não faziam parte da família dos raptores, como por exemplo o Psittacosaurus, um pequeno e simpático dino herbívoro que apresentava uma série de filamentos no dorso de sua cauda. Inclusive, temos o registro de penas na família dos tiranosaurídeos, como é o caso do Yutyrannus, um dinossauro da mesma família do T-Rex, e foram encontrados registros de penas na pelvis, nos pés, na ponta da cauda e no pescoço desse dinossauro. E quando se tem registro de um dinossauro pertencente a uma determinada família, é natural atribuir essas características às outras espécies pertencentes da mesma. E com o famoso T-Rex, não foi diferente. Por muito tempo, depois da descoberta do Yutyrannus, coberto de penas, apareceram várias paleoartes desse dino também coberto de penas. Mas uma publicação de 2007 mostrou que a diversidade e a pluralidade é uma característica inerente à vida. E com os dinossauros não foi diferente. Fósseis de diversas partes do T-Rex apresentavam o padrão de escamas, e não somente do T-Rex. Essa publicação também mostrou que o Albertossauro, o Gorgossauro, o Daspletossauro e o Targossauro tinham padrões de escamas. Não é difícil imaginar animais da mesma família que possuem características diversas. E quando o assunto é uma pele peluda ou pelada, por exemplo, temos os mamutes que eram cobertos de pelos, assim como também temos elefantes que não possuem nenhum pelo. Mas por que o Tiranossauro Rex e outros tiranossaurídeos não apresentaram um padrão de penas? A resposta pode estar na semelhança do tamanho que esses animais apresentam entre si, pois quanto maior o animal, mais calor ele consegue reter. Logo, podemos assumir que dinossauros maiores perderiam as penas, e o Yutyrannus era um tiranossaurídeo que estava no tamanho máximo que um padrão de penas poderia suportar. Já que também foi proposto que o Yutyrannus viveria em um clima muito mais frio que o T-Rex,
mas de acordo com evidências paleoambientais, a diferença de temperatura no bioma onde esses animais viviam não era tão diferente assim para alterar a pele do animal. Então, a resposta para se os dinossauros tinham penas depende de qual dinossauro estamos falando, e se temos evidências o suficiente para saber disso. Mas e com relação à cor dos dinossauros? Tem como saber a cor dos dinos? Os dinossauros habitaram diferentes biomas, de florestas tropicais a paisagens secas, parecidas com o cerrado e a savana. Também tivemos achados de dinos que habitaram regiões de gelo, mas esse é assunto para outro vídeo. Logo, podemos concluir que a variedade da cor da pele, das penas, das protopenas e dos filamentos que esses titãs do passado apresentavam eram muito variadas. Observando animais atuais, podemos ter uma ideia que adaptações semelhantes aconteceram também com os dinos. Afinal, a cor da pele dos animais possui várias funções. Alguns animais se exibem através da tonalidade de sua pele. Outros possuem uma eficiente camuflagem, seja para se esconder dos predadores ou para ser um predador mais eficaz. E com os dinossauros não poderia ter sido diferente. As primeiras paleoartes foram desenhadas em preto e branco. Com o avanço das impressões, elas passaram a ser desenhadas em cor, mas sem mostrar uma grande variedade de cores, sempre retratando os dinossauros como animais opacos. Esse tipo de retrato era assim, pois naquela época, os cientistas acreditavam que os dinossauros eram muito mais parecidos com os répteis. Já nos anos 90, podemos ver que a interpretação mudou, e podemos observar que os desenhos dos dinossauros apresentavam uma coloração muito mais vibrante, mas a ciência sempre pode ir além, e dessa vez o feito realizado foi impressionante. Em 2006, Jacob Winter, um professor de macroevolução da Universidade de Bristol, na Inglaterra, estava examinando um fóssil pertencente a uma espécie de lula pré-histórica. Ele pôde observar que o seu saco de tinta estava muito bem preservado e cheio de peculiares esferas microscópicas. E ao observar as amostras de lulas atuais, ele pôde comparar e perceber que as estruturas eram idênticas. E ao observar penas fossilizadas de pássaros pré-históricos no microscópio, ele pôde encontrar uma estrutura semelhante aos melanossomas, corpúsculos intracelulares responsáveis por armazenar a melanina na pele de alguns seres vivos. E então, comparando o tamanho, a forma e a densidade dessas estruturas com aves ainda vivas, eles puderam estimar qual padrão deveria corresponder a qual cor. Em 2009, os paleontólogos descobriram penas de um pequeno dinossauro chamado Anchiornis, e o professor Winter, por meio da análise comparativa, descobriu que esse pequeno do Cretáceo possuía um padrão de cor preto, com penachos avermelhados no topo da sua cabeça. E as análises não pararam por aí. Também foram descobertas as cores do Sinosauropteryx, Archaeopteryx, Microraptor, Cruralispenia, Psittacosaurus e do Borealopelta. Hoje aprendemos um pouco mais sobre a pele dos dinossauros, sobre como os experts da área estão trabalhando no que tange a pele desses intrigantes animais do passado, e sobre como a evolução e a adaptação sempre foram a música que tocava no plano de fundo para que a vida pudesse dançar. E o próximo dossiê dinossauro eu vou falar um pouco mais sobre o que esses padrões de cores nos revelam. Se inscreva e larga um comentário aí. E muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.